bem-vindos ao Revista Feminina, a sua revista eletrônica, e vamos começar o programa de hoje falando sobre imposto de renda. Todos os anos surgem dúvidas acerca do imposto de renda e o Jonatas Persídio está aqui hoje para tirar muitas dessas dúvidas. Vamos lá? Todo início de ano vem as mesmas preocupações. Eu preciso declarar imposto de renda? E se eu não declarar? E se eu cometer algum erro importante? Ao meu lado, o especialista em finanças, Jonatas Persídio. Quais foram as principais mudanças em 2025? Olá, Jennifer. Primeiramente, um prazer estar aqui participando com vocês, falando de um tema muito importante, que é a declaração de imposto de renda. E, acima de tudo, o importante é não deixar para a última hora. Um ponto importante para esse ano de 2025, ao se declarar o exercício de 24, é que tivemos um aumento na isenção do IR. Assim, algumas pessoas ficam isentas, então, de declarar. Tivemos também algumas mudanças na tabela de dedução, tanto de despesas de educação, quanto também de saúde, e um incentivo muito grande do governo com relação aos declarantes utilizar a declaração pré-preenchida. Por que isso? Para evitar erros, para que eles possam assim usufruir também de informações que já vêm mais claras, principalmente aquelas empresas que já estão com os seus informes de rendimento em dia, ele já vai conseguir ter acesso a muitos desses dados pré-preenchidos. Quem deve obrigatoriamente declarar o imposto de renda em 2025? Para a declaração desse ano, a gente tem uma pequena mudança. Obrigatoriamente, quem teve rendimentos acima de 33.888, quando saiu agora recentemente as informações da Receita Federal, é obrigatório fazer a declaração. Temos alguns outros itens também que são importantes, que às vezes a pessoa ela não tem uma fonte de renda que não é CLT principalmente, mas ele também é obrigado, se ele tem o seu CNPJ, a também fazer essa declaração. A pessoa que também teve a questão de ganho de capital, principalmente da parte de vendas de um negócio, também tem que fazer a declaração. Quem também teve acima de R$40 mil da parte de dividendos, também é obrigado a fazer essa declaração. Então, tem vários requisitos detalhados que, assim, com o profissional ao lado, a gente consegue entender o que aquela pessoa passou durante o ano 2024, e a gente consegue, então, direcionar ele se ele é obrigado ou não a declarar. Quem é isento, há algum caso específico que, mesmo sem ser obrigatório, vale a pena declarar? Sim, é muito importante fazer essa verificação. Por quê? Como eu falei anteriormente dessa questão da tabela, principalmente teve a isenção, o aumento da isenção, às vezes a pessoa teve descontos, principalmente a pessoa que é CLT, no decorrer do ano, do exercício de 24, sofreu um desconto lá da empresa onde trabalha. Ele pode ir baixar o programa, fazer uma simulação e verificar se compensa ele declarar pelo método simplificado ou completo. E o programa é muito bom porque ele dá realmente lá se vai ter uma restituição ou se tem algo a pagar. Então, se lá aparecer lá de forma verdinha uma restituição, então vale a pena ele declarar e ter a restituição para ele no decorrer do exercício. Aposentado e pensionista precisam declarar imposto de renda? Desde que eles tenham... não tenham, vamos dizer assim, um rendimento do ano passado acima de 2.824, que dá os 33.888, eles não são obrigados a declarar. Qual situação que eles são obrigados a declarar? Talvez um aposentado, ele teve um registro durante um determinado período, foi CLT, conciliando as duas rendas, aí quando somar as duas fontes de rendas, talvez ele se torne obrigatório a declarar. E acaba que muitas vezes as pessoas acreditam o seguinte: eu tenho que declarar a fonte, só uma fonte. Não, se você tem mais de uma fonte de renda, você tem que declarar as duas. Então, 2 ou 3 ou mais fontes. E aí, para não ter a questão de sonegação, quem sabe malha fina e até mesmo ter um problema no seu CPF lá na frente. Todo ano, muitas pessoas caem na malha fina por cometer erros que poderiam ser evitados. Quais são os erros mais comuns que pessoas cometem e para cair na malha fina? Na malha fina é muito comum assim quem decide fazer a declaração completa. Por quê? Na declaração completa eu tenho várias deduções. E as principais são os dependentes, são declaração da parte de educação, de saúde e até mesmo a questão de utilizar a previdência privada no modalidade PGBL. O que acontece muitas vezes de erro? O erro na informação que às vezes é praticada. Um erro que é, na hora de cadastrar através da parte médica, o médico colocar às vezes o CPF errado ou colocar o CNPJ errado, informar isso aí, a Receita automaticamente
faz uma devolução e você cai na malha fina. Mas o que eu devo fazer nesse caso, então? Nesse caso, ou você entra em contato com o prestador de serviço e verifica se de fato ele fez a prestação do serviço ou não. E se ele fez a prestação de serviço, é verificar se ele não informou, porque a Receita faz o cruzamento. Com esse cruzamento, ela tem certeza se aquele informativo que você colocou, aquela despesa que foi ali inserida, se realmente ela existe, ou se não é algo que você está tentando burlar o sistema. Então, muito importante é colocar a informação correta e, detalhe, ter o documento para a questão de comprovação, porque se ela exigir, você vai ter que mandar essa documentação para ser apresentada e justificar o porquê daquele desconto que você colocou. Quais documentos são essenciais para evitar problemas com a Receita Federal? Primeiro ponto, iniciamos aqui, né, já estamos no mês de março, mas iniciamos o ano. É importante ter um informe de rendimentos, muitas empresas estão disponibilizando agora para os seus colaboradores que são CLTs. Se você tem despesa com educação, deixar ali separadinho os comprovantes. Despesa com saúde, deixa separado também todas as notas fiscais. Além da despesa com saúde, a parte de notas fiscais, talvez um plano de saúde que você tenha, deixa também ali arquivado para você utilizar. Se você fez investimentos na Bolsa de Valores, também deixar separadinho ali os extratos, como é que foi feito, o que teve de rendimentos. Esses são os principais documentos que a gente tem que utilizar. Se teve compra de veículo, também tem que informar. Teve compra de imóvel, venda, também tem que informar. Então, deixar toda a documentação preparada. Nunca deixar para o final do mês, porque ao deixar para o final do mês, quando eu falo assim, final do mês, eu falo no último instante lá do mês de maio, você pode acabar sofrendo com a correria e perder muitas vezes o seu tempo e ter um problema lá na frente. Como corrigir uma declaração já enviada, caso necessário? Temos a questão da declaração, ao ser enviada, você pode fazer a retificação dela. E a retificação dela você pode fazer até depois do prazo. O que é importante? É você não perder o prazo de fazer a declaração. Então, se você está com dúvida de alguma questão, envia até dia 31 e depois faz uma retificação. Porque você tem até o final do ano para fazer quantas retificações forem necessárias. Virou o ano, aí fechou, naquele momento a Receita vai fazer as análises e você pode cair na malha fina. Mas e aí, cair na malha fina? Você pode fazer uma retificação e corrigir novamente a sua declaração. O importante é você estar atento e se caiu na malha fina, tem solução. Ninguém gosta de pagar mais que o necessário. Quais despesas podem ser reduzidas na declaração? No decorrer da declaração, como a gente tem duas situações, que é a declaração simplificada e a declaração completa. Somente na completa você vai poder fazer as deduções. Deduções como comentário de educação, médicas e dentre outras. O que eu queria destacar aqui nesse momento é uma estratégia financeira que você pode usar por meio da declaração, que poucos muitas vezes utilizam ela, que é você utilizar por meio de uma previdência privada na modalidade PGBL, que tem PGBL e VGBL, que a partir dela você tem que fazer isso então até o final do ano anterior. Então, para esse ano, quem não fez o ano passado não vai dar certo essa estratégia com relação ao exercício de 24, mas serve para planejamento de 2025 quando você for declarar em 2026. Então, o que você tem que fazer? É fazer o acompanhamento das suas fontes de renda que você tem e os gastos que você tem com educação, plano de saúde e dentre outros. E ao final você fazer o seguinte: quanto que eu tenho que jogar de PGBL? Porque eu posso deduzir da minha declaração até 12% da minha fonte que eu tive. Então, diante disso lá, você faz essa conta e você começa a entender, peraí, todo mês eu deveria estar depositando quanto então na modalidade PGBL, fazer essa previdência privada. Porque assim eu vou reduzir meu imposto a pagar e se você não tiver imposto a pagar, você pode ter também uma restituição devido a isso. Só que o detalhe dessa questão da previdência PGBL, ela só é interessante se você manter essa previdência por no mínimo o quê? 10 anos. Então, você tem que lembrar o seguinte: esse dinheiro não é um dinheiro para o ano que vem você lá resgatar. Porque ao resgatar esse dinheiro antes do prazo, você pode estar perdendo 35% do valor que você investiu, sobre o rendimento e sobre o principal. Então, é uma estratégia que não é de curto prazo, é de longo prazo. Vale a pena? Tem que fazer análise. Como funciona a diferença da declaração simplificada e completa? A declaração completa, ela pega todo
vamos dizer assim, seus rendimentos que você teve no ano, e ela te possibilita fazer deduções. E ao final também dessas deduções, talvez você possa também fazer o seguinte, até mesmo fazer uma doação para alguma instituição que está ali cadastrada, FIA, dentre outros, você pode fazer essa doação, tanto municipal quanto estadual. Na declaração simplificada, você já tem um desconto ali de 20%. E esse desconto ele é até R$16.000. Então, o que acontece? Na hora que você está fazendo a declaração pelo programa da Receita Federal, ele já te demonstra qual que é a melhor opção para você, diante das informações que você colocou de desgaste de educação, gasto com saúde, uma previdência privada, e ali você consegue basear, a declaração simplificada se encaixa no meu perfil. Então, é uma análise. Não tem como dizer aqui de prontidão dizer que a melhor é essa. O que eu sempre destaco, não deixe para o último dia. Dúvidas? Tem um profissional do lado que ele vai te auxiliar ali para você tomar o melhor caminho. E quem sabe, já também planejar os próximos anos para você ser mais assertivo e pagar menos imposto. Para quem recebe restituição, há alguma dica para acelerar o processo? Na verdade, não tem uma forma de acelerar o processo. Na verdade, o que a gente pode fazer? É declarar o quanto antes. Então, tem o primeiro lote, segundo, terceiro, quarto lote. Vai ser assim, quem declarou primeiro. Então, mas é o que eu sempre destaco. Não vai com essa sede da restituição. Faça com qualidade a declaração, não deixe nenhum detalhe para também você acabar, talvez, na correria, esquecendo algum dado, alguma informação, e lá na frente isso virar um problema para você. O caminho correto é fazer com qualidade no tempo hábil. A declaração do imposto de renda pode parecer complicada, mas com informação e planejamento fica mais fácil. Qual a dica mais importante para quem vai declarar o imposto de renda pela primeira vez? A dica importante nesse momento, para você que está declarando pela primeira vez, é o seguinte: organize os seus documentos o quanto antes. Além da organização dos informes, dos documentos, notas fiscais, das relações de plano de saúde, tudo, você também tem que tomar o cuidado de não omitir nada à Receita. No sentido de que, eu vendi um veículo, eu não preciso colocar, eu tenho uma casa ali, eu não preciso colocar, eu tenho um aluguel, eu não preciso colocar, pelo contrário. Coloque porque é importante ter informações bem claras, principalmente com esses cruzamentos de dados cada vez mais que a Receita tem feito. Além disso, evitar deixar para a última hora também, ter atenção com relação às deduções que são que já é proposta, vamos dizer assim, que você possa utilizar. E o que eu destaco de grande importância disso é o seguinte: está inseguro, está com dúvida, procure um profissional. Tem grandes profissionais na área, contadores aí que têm o know-how para fazer isso. E assim, às vezes, é caro. Talvez o caro pode ser lá na frente, quando você precisar de uma declaração de imposto de renda para comprar uma casa, porque hoje é um comprovante de renda, é esse também que muitas instituições solicitam. Então, se ali está tudo certinho, é um ponto positivo também para o declarante. Fonte de renda que recebo no Pix, devo declarar? Então, muito importante entender, se é uma fonte de renda de um trabalho que eu tenho desenvolvido, mesmo que eu estou recebendo via Pix ou outros tipos de forma, cartão de crédito, é importante sim declarar. Mas isso aqui é informal. Eu declaro ou não declaro? É um risco que o contribuinte, vamos dizer assim, quem está fazendo a sua declaração, ele corre. A orientação que a gente sempre passa é o seguinte: declare todas as suas fontes de renda. E aí, o que a gente orienta também? Se você é um CLT e tem talvez uma empresa, um MEI à parte, ou então não tem um MEI ainda, regularize sua situação, porque é importante para você não tomar, talvez, ter um problema no futuro. Se eu perder o prazo, o que acontece? Se perder o prazo da declaração, você tem uma multa de imediato que o declarante vai ter que pagar. E aí ele tem que sim fazer a declaração. O que eu sempre oriento? Evite deixar perder o prazo. No último prazo, se você ainda não conseguiu concluir tudo, envie até o último momento e depois você faz uma retificação daquela declaração sua. É um dos caminhos que a gente orienta a fazer caso aconteça algo no último momento, problema de internet, problema no computador, algo que seja, mas não deixe de deixar de enviar a declaração. Se tiver alguma dúvida ainda, procure um especialista e vai atrás. Muito obrigada, Jonatas Persídio. E eu quero frisar aqui para vocês que o período de declarar imposto de renda já começou e vai até o dia 31 de maio.